Ai, professor, inglês é muito difícil. Eu tenho que colocar S, ES, aí ele tem Y. Eu sei, mas você sabia que em português nós também temos que acrescentar S? E outra coisa, você sabia que o verbo have, ele é totalmente diferente? Ele tem sua própria forma? Quer descobrir sobre isso? Fica até o final desse vídeo. Hi there! Seja bem-vindo a esse vídeo. E eu quero que você faça uma coisa. Você já lembra o que é? No, I don't want you to give me a big thumbs up. But if you want to do it now. What I want you to do is to bring a notebook and pencil and pen, whatever you want. Because you're not going to only watch me, you're going to participate. I don't want you to be here only watching me. I want you to learn throughout the exercises that I use here during the class. So, the sentences will show up here on the video. They're going to be in Portuguese, but you're going to write them down in Portuguese on your notebook and you're going to translate them. After that, at the end of the video, you will have the answer key where you can check if you got all of them right. Okay? Good luck! Olá, meu nome é Igor Lima e eu estou aqui para facilitar o seu inglês. Hoje a gente vai aprender a construir frases usando o Simple Present, ok? Mas primeiro a gente tem que saber para que serve o Simple Present. Ele serve para a gente falar sobre rotinas, fatos, hábitos, situações imutáveis, ok? Mas, como vocês já sabem, eu sempre divido em grupos, ok? Então, por que eu sempre faço isso? Primeiro, eu quero que vocês aprendam de um jeito mais lógico e fácil. Eu não quero seguir aquela regrinha de you, he. Não, eu acho super confuso. É melhor dividir em grupos que vocês aprendem. Primeiro, com um grupo que é um pouco mais complicado, porque muda muito, e com um grupo que não muda nada, que é segue um padrão. Então, é mais fácil você trabalhar no que é mais difícil, porque o mais fácil, é óbvio, é mais fácil, então você não vai ter que se preocupar muito. Então, trabalhe sempre com o que é mais difícil, aprenda de uma vez o que é mais difícil, seja muito bom nessa parte que é mais difícil, porque o que vem depois é só o resto, ok? É a coisa mais fácil. Então, vamos dividir aqui em grupos. O primeiro grupo aqui é o he, she, it. Eles são os protagonistas do vídeo de hoje, porque eles trazem muitas mudanças. Já o que sobrou, que é I, you, we and they, é o grupo 2, que a gente vai trabalhar em um outro vídeo. Eles são bem mais práticos e fáceis de aprender, ok? Vamos focar aqui nos verbos e o que, é que a gente precisa adicionar quando a gente conjuga com he, she, it. O que, que acontece? Você precisa adicionar ES nos verbos que terminam com S, SS, SH, CH, X e O. Eu sei, é muita coisa para lembrar, não é? Mas só com prática que a gente resolve isso. Então vamos praticar? Vamos ver um verbo com S. Por exemplo, focus. She focuses on her studies. Okay? Kiss. He kisses his wife before going to work. Teach. She teaches Spanish. Okay? Wash. It washes clothes by itself. It washes clothes by itself. Nesse caso aqui a gente está falando da máquina de lavar, ok? He fixes cars. He fixes cars. Go. She goes to school every day. Entenderam aqui? Todos esses verbos possuem as terminações que eu falei, então a gente vai ter que acrescentar ES. E para os que não têm essas terminações, professor? Aí você tem que adicionar o S. Se for um verbo comum, sem nenhuma dessas terminações, você acrescenta o S. É regra, tá? Então, por exemplo, ela trabalha todo dia. She works every day. Professor, e se o verbo já termina com a letra E? Aí você só adiciona o S. She drives perfectly. She drives perfectly. Ok? Eu sei, é muito difícil lembrar tudo isso, mas só praticando, ok? Para falar em prática, eu tenho um material, obviamente eu tenho um material para que vocês possam praticar essas regras, tá? I have an ebook here, and actually it's a challenge that you are going to study 40
not only 10, but 40, 40 verbs. And of course, you're going to learn through repetition, creative sentences, applying the methodology that my ebook brings to you guys, okay? But it is in a good price. You can click here on the link on the description below and have fun studying, all right? Let's come back. Ok, professor, você falou que em português eu também teria que fazer isso. Você tá mentindo? Era só um clickbait. Não, não era só um clickbait. Sim, em português a gente tem que fazer isso. Mas como? A parte boa é que é só em uma pessoa, mas também a gente não usa isso muito no dia a dia. Por exemplo, eu canto, tu canta? Será que é isso? Não, é tu cantas. Eu sei que muita gente fala errado, que é o comum, né? No dia a dia a gente acaba falando tu canta bem, por exemplo. Uau, tu canta bem, menina. Em vez de dizer, uau, tu cantas bem, menina. Ou tu escreves bem, por exemplo. Mas é comum a gente falar tu escreve, ok? Não é um erro muito grande, mas acontece, correto? Então, em português, é só o tu que obriga. O resto não precisa, é só conjugar direitinho. Então, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, ok? Já no inglês, não é só em uma pessoa, e sim em três pessoas. He, she, it. Ok? That's great. Agora vamos para mais uma parte dessa regra, que é verbos terminados em Y. O que acontece? Se o verbo termina em Y, mas antes tem uma consoante, você remove o Y e acrescenta IES. Mas se o verbo termina com Y e antes tem uma vogal, você só precisa adicionar o S, normalmente. Como assim? Por exemplo, ele chora toda noite. He cries every night. Como termina com Y, mas antes tem uma consoante, você precisa tirar o Y e acrescentar yes. E se fosse, ele joga futebol todo fim de semana? He plays soccer every weekend. He plays soccer every weekend. Aqui eu só tive que acrescentar o S. Easy peasy lemon squeezy, right? I know. It's not that simple. Mas com prática a gente resolve tudo, tá? Escrevam as frases que estão aparecendo. Não esqueça disso, tá? E vão traduzindo para ver se vocês acertaram. Agora vamos para as frases negativas. Então, por exemplo, ela ensina inglês. She teaches English, ok? Se eu fosse colocar na negativa, como é que ficaria? Você não sabe como é o não aqui? Vou te explicar. Mas vocês precisam aprender uma coisa. O não para he, she, it é doesn't. Eu quero que vocês façam essa associação. He, she, it doesn't. Então, she doesn't, he doesn't. E mesmo se eu troco por nome de pessoas. Luisa doesn't, Paulo doesn't. Primeiro vamos fazer a afirmativa. Ela ensina inglês. She teaches English. Mas se fosse ela não ensina inglês, she doesn't teach English. Eu sei, você quis colocar o teaches aqui. Tem uma boa notícia, pelo menos isso, né? Que boa notícia é essa? Você não precisa mais se preocupar. Não precisa se preocupar em colocar S, S, não importa se termina com Y, precedido de consoante ou vogal, não tem mais isso. Na negativa e interrogativa, a gente não precisa se preocupar. Que bom, né? Então todo esse sofrimento só vai acontecer nas frases afirmativas. Tite, agora, então eu só vou falar nas frases negativas e interrogativas. Não vou falar mais afirmativa com Richard. Tá? Não, não faça isso. Só estuda, tá? Vai dar certo. Vai dar certo, você vai lembrar. Só questão de prática, ok? Então vamos lá. Próxima frase. Aqui se eu trocasse, por exemplo, Luísa não ensina inglês. Luísa doesn't teach English. Não importa se eu troquei o pronome, que é she, por um nome, que é Luísa, a frase continua a mesma coisa, a mesma ideia, tá bom? Então, vamos lá. Ele não trabalha todos os dias. Como é que ficaria? He doesn't work every day. He doesn't work every day, ok? Se fosse, ela não vai para a escola todo dia. She doesn't go to school every day. Nesse caso não precisa de goes, e sim go, ok?
Muito fácil a negativa, não é, gente? It's a piece of cake. Então vamos agora para as interrogativas, ok? Na interrogativa, o que é que você pode fazer para pensar um pouco mais rápido? Que assim, a escrita vai ser fundamental para que você raciocine e ajude o seu cérebro a entender padrões da língua. Que padrões são esses? Esse que eu acabei de falar anteriormente. Na negativa, você não precisa mais estar colocando essas regrinhas. Mas você só vai aprender isso escrevendo, tá? Você precisa construir várias frases para o seu cérebro associar tudo que você está escrevendo com o que você está enxergando ali das frases, ok? Então, para que fique mais fácil para vocês lembrarem, se você já sabe fazer a negativa, você sabe que o não é o doesn't para he, it, agora tira só o not e o que foi que sobrou? O does. E é com ele que você vai fazer as frases interrogativas. Eu estou falando isso porque eu aprendi inglês por conta própria e alguns truques me ajudaram. E esse é um deles. Às vezes, a sua mente, ela fica toda bagunçada, porque às vezes você está pensando só em tradução e não na lógica da língua. Então, tenta pensar um pouco na lógica da língua. Se eu tirei se no doesn't eu tiro o not, sobrou o does. E é com ele que eu faço perguntas aqui. Então, por exemplo, se eu sei ela não ensina inglês, é she doesn't teach English. Tira o not e joga o does para o começo. Fazendo isso, você vai fazer uma frase interrogativa. Does she teach English? Fácil, não é? Porque aqui você já jogou o does e a frase continua a mesma coisa. Só que sem o S, que é a parte boa. Não precisa se preocupar com isso. Ok? Vamos para mais uma frase. Ela vai para a academia todo dia? Does she go to the gym every day? Does she go to the gym every day? Se fosse ela não vai para a academia todos os dias. She doesn't go to the gym every day. Ok? Ela seca rápido, que seria o que? A máquina, por exemplo. Does it dry fast? Does it dry fast? Muito bem, gente. Já expliquei aqui para vocês como é que funciona na afirmativa, negativa e interrogativa. É muito fácil, né? Agora é só questão de praticar. E como vocês já sabem, eu já tenho um e-book que vocês podem acessar por um preço muito bom. Tem um challenge lá maravilhoso. E o que você precisa só praticar, tá? Para ficar na sua cabeça. Mas eu quero falar sobre o verbo to have, que é o verbo ter, ok? Nesse caso aqui, o verbo ter, ele é diferente. Ele não segue essa regra, ele tem sua própria forma. E ele é o único que tem essa própria forma, além do verbo to be, que é separado, ok? Mas desses verbos aqui, o have é o único que tem essa forma diferente. Como é que a gente faz com o have? O have conjugado aqui com he, she, it, ele muda para has, que não dá para fazer haves, she haves, sou estranho. Então, ele mudou para has. Então, por exemplo, ela tem uma casa, she has a house. Se fosse ela não tem uma casa, she doesn't have a house. Nesse caso, o verbo have volta para sua forma normal, porque a gente não precisa mais se preocupar com regras, apenas nas frases afirmativas, ok? E se fosse ela tem um carro, does she have a car? Ou então ele tem um carro, does he have a car? Então a gente vai colocar o have normalmente. Se fosse ele tem um carro, he has a car. Entenderam? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Não esqueça de me dar um like, give me a big thumbs up. It helps me a lot here to grow on YouTube and to help you with your English. I'm here as a facilitator, okay? I'm here to help you. E agora você vai ter o gabarito. Boa sorte!